Então, agora, para a gente começar celebrando esses novos ares, esses novos momentos, esses novos encontros e os 8 anos de Creative Mornings, eu queria trazer aqui... Ana, você pode trazer para mim, só para eu mostrar? Ou pode levar aí, simbolicamente. Nós temos aqui um bolo de aniversário que foi feito pela querida Michele. Você vai trazer aqui para mim, então vamos lá. E aí, para a gente não cantar o parabéns todo, eu queria fazer uma coisa simbólica com vocês. Vocês estão vendo aqui esse fogo, né? Esse fogo que arde, que tem dentro da gente, pode estar meio apagadinho, mas ele existe. Então, cada um de vocês vai mentalizar um desejo para esses próximos tempos, tá? E aí, no 3, eu vou apagar as velhinhas, ok? Então, todo mundo, vamos lá, vamos mentalizar forte um desejo. Desejo profundo. Vamos lá. 3, 2, 1. Feliz novo ciclo, people! Obrigada, Aninha, querida. E vamos seguir. Antes, curiosamente, é isso. Creative Morning está há 8 anos na praça, desde 2013. Eu, simbolicamente, também vou desejar e vou fazer uma homenagem ao Felipe, que é a pessoa aqui, Braveheart, que está desde o início. Ele, na verdade, que faz 8 anos. O resto aqui é tudo pinto novo, que acabou de sair da casa. Oi, mundo! O Felipe é o ali infinito, né? 8 de infinito. Eu adoro esse número. Enfim, eu descobri 8 anos de casado, Felipe, ó, essa é para você. São bodas de barro. Que barro tem a ver com maleabilidade, né? E tem a ver com, e também são bodas de papoula, que tem a ver com sonho e tem a ver com renascimento. Eu achei isso tão conectado com o nosso tema resiliência, né? Barro de você se moldar e poder voltar ao estado original, só que não, né? Porque voltar para o estado original não existe, né? Sempre tem uma coisinha além. E de renascimento e sonho, né? De ressurreição, de vibração, de ir para frente, resiliência e vamos com tudo. Então é isso. Felipe, parabéns, tá? Para você, a gente tá junto aqui contigo. Então vamos lá, Creative Mornings, que é Creative Mornings, não vou me alongar, porque aqui todo mundo é profissional na parada, mas eu tenho que lembrar que, gente, eu me emociono, olhem para isso, olha a quantidade de capítulos que eles chamam, ou cidades em que acontecem as Creative Mornings. É muita coisa, é muita conexão. A gente pensa, não, Portugal é pequenininho, o Porto é pequeno, não tem quase ninguém, né? A comunidade é pequena. Não, gente, a gente faz parte de algo muito maior, é uma aldeia global. E ela começou como? Olha só os números, olha para os números, é muita coisa, são mais de 223 capítulos, 67 countries, é muito, né? E começou em 2008 com a Tina, né, que é a Swiss Miss, e hoje já estamos nesse formato global. A gente, aqui no Porto, a gente não tem a pretensão de fazer como acontece, por exemplo, que eu vejo nos Estados Unidos, que já é mais cascudo, de ser super extravagante, com milhões de pessoas. Eu prefiro, honestamente, um grupo de 10, 15 pessoas que se conhecem, que sintam-se conectados, que se reconheçam como comunidade, do que ter uma coisa mega em que, né, a gente só tem aquela sensação do grande, mas, na verdade, é tudo muito superficial. Então, a nossa intenção aqui dessa equipe do Porto é ter um ambiente acolhedor, estimulante, que seja propício para a troca de ideias. Sempre tudo free, gratuito e liberto. Podem ser vocês aqui, não tem problema, ok? E para a gente dar o tom dessa conectividade global, de acolhimento, eu vou convidar ao nosso palco a Fionguala, que não está aqui no Porto, que não está em Lisboa, mas está em Coimbra, e ela vai ler para a gente. Eu pus aqui o English, mas ela está super brave, super resiliente, e vai ler para a gente em português. Certo, Fionguala? Então, welcome to the stage, Fionguala. It's with you, my friend. Tem que tirar o mudo.
Ok. Todos somos criativos. Uma vida... Uma... Sorry. Criativos e flexíveis, né? Sorry. Uma vida criativa requer coragem e ação, honestidade e muito trabalho. Estamos aqui para te apoiar, celebrar contigo e encorajar-te a fazer as coisas que amas. Acreditamos no poder da comunidade. Acreditamos em importarmos-nos. Acreditamos em conexões cara a cara, em aprender com os outros, em continuar a manifestar carinho e proximidade à distância, seja com um simples aplauso, acenar de mãos ou estalar de dedos. Unimos pessoas que são movidas por paixão e propósito, confiantes que inspirarão uns aos outros e conduzirão mudança nos seus bairros, comunidades e cidades ao redor do mundo. Todos são bem-vindos. Muito bem-vindo, gente. Eu me emociono. Sério, eu me emociono com esse manifesto e me emociono de ouvir ele em português com um sotaque tão lindo. Adoro os sotaques, por isso eu não vou perder meu sotaque brazuca. Desculpa aí, gente, desculpa, eu posso incorporar certas palavras, mas sotaque também é um pouco de quem a gente é, né, Tonguala? Thank you so much. Ok, obrigada por aceitar o desafio, e eu não esperava que fosse em português, even better, obrigadíssima. Gente, recupera, volta, pipa, vamos lá. Todos são bem-vindos, são muito bem-vindos, de todos os lugares, de todas as características. Essa aqui é a minha equipe que faz com que esse evento na Invicta aconteça. Obrigados que estão aqui presentes comigo, obrigados que não estão, que me ensinam diariamente várias coisas, mais do que vocês imaginam, de verdade mesmo. Obrigada ao Mailchimp, que é o nosso parceiro global de marketing, que é graças a ele que a gente consegue enviar nossas newsletters, e, enfim, ele é um parceiro já desde o início, inclusive nesse mês a gente partilhou no Insta um relatório de preços praticados por trabalhadores independentes, super interessantes. Foram os preços que eles praticaram em 2020. Quem tiver curiosidade, vai lá no nosso Instagram, que está lá esse post. Obrigada ao Skillshare, que é também o nosso patrocinador global para aprendizagem online. Existe uma super sobreposição da Skillshare com a Creative Monies, porque o pessoal da Creative Monies também ministra workshops lá. E eu quero até saber, o Aires não está aí hoje, gente. Será que o Aires está bem? Espero que sim. Queria saber, o Aires fez uma field trip, queria saber se ele já está no Skillshare, mas era só uma piadinha. Depois eu falo com ele. E graças também aos nossos parceiros globais, hoje a gente tem um dia super especial, o nosso bolo maravilhoso. Eu tenho aqui como vocês chamam, uma cábula do que esse bolo diz. Nuninho, mostra aí o bolo que está do teu lado. Ele é uma massa de baunilha, recheio de brigadeiro, brulê, compota de framboesa, coberto de ganache de pistache e dip de creme brulee. Morram! Feito pela nossa querida Michele da Supernova. Tá right on time, Raquelzinha. Estamos aqui com uma convidada super special chegando. Aqui aonde, né, pessoa? Vamos lá, não é todo mundo que está dentro da sua cabeça. Estamos hoje no Gira Terra, que nós temos vindo falando deles desde o início do ano. Hoje eles abriram a porta deles oficialmente para o nosso evento, e que é uma oficina de artes. Aqui acontecem ateliês de costura, de macramê, vários tipos de pintura, várias técnicas de jardinagem. Eles fazem, como é o nome disso? Uma kombucha. Não vou lembrar agora, uma coisa bem fofa que tem aqui no teto. Ó. Opa, forget about it.
Fiquei de ponta cabeça, voltou. Essas bolinhas de plantinhas é com K, agora eu me esqueci. Como é o nome disso mesmo? Roquedama, boa, muito bem. Ou seja, se vocês não querem para o Skillshare, estão cheios de virtual, venham aqui para o Giraterra, no real, vocês podem fazer, tem mola de oleiro, como é que é mola de oleiro, não? Roda de oleiro, gente, blá, blá, blá. É isso, tem muitas coisas, tem um jardim lindo lá atrás, que dá para get together, assim, livre, sem máscara, enfim, muito lindo, Giraterra. Gira, gira, girou, tá pronta, Raquelzinha? Quer vir aqui no meu? Não? Então, também, para celebrar e resgatar um pouquinho daqueles encontros presenciais maravilhosos que a gente tinha, aqui no nosso momento híbrido, eu convidei a Raquel, que é a Raquel arquiteta, que eu chamo, que está conectando o computador dela, e ela fez um trabalho aqui no Giraterra. Olha a conectividade, olha a conectividade. Ela já é cliente daqui, já vinha aqui e fez o trabalho dela de arquitetura. Um dos trabalhos que ela vem fazendo aqui em Portugal foi aqui nesse espaço. E ela vai falar um pouquinho para a gente dessa experiência dela e do que ela fez, e já vai aproveitar e apresentar um pouco do trabalho. Lembra aqueles momentos do 30 minutos speech? Então, é ela. E eu estou aqui enrolando enquanto ela está ali conectando. A conectar. 3, 2, tá tudo. Ela quer o Wi-Fi? Gente, como é que vocês estão hoje? Alguém quer falar alguma coisa? Quem sabe faz ao vivo, é isso aí. Aqueles momentos. Abraça o silêncio, gente. Acolhe. Às vezes é importante também. A página dela já está no chat. Ok, sim. Pois é, eu tenho pessoas me ajudando aqui behind the scenes, né, no backstage. A Ana, que é a Ana Pinheiro, temos muitas Anas por aqui, a Ana Pinheiro já está colocando no chat todos os links do que eu vou falando, ela vai ali papar. Então, o trabalho da Raquel, a página da Raquel já está ali no chat para vocês. Acolhe o silêncio, vamos lá, respira, vamos aproveitar esse momento. A Renata é aquela ali que está na Suíça? Você conhece ela? Não. O Aires, gente, o Aires acordou. Chegou! Aires, que bom! Aceita o Aires enquanto isso, eu quero aproveitar e falar com ele. A Raquel também está aqui pedindo conexão. Aires, bom dia, Aires. Vou te dizer, Aires, sem você, eu estava aqui nervosa, estava quase te ligando para saber se você estava tudo bem. Ele ainda nem se conectou ao áudio. Será que ele está me ouvindo, pelo menos? Pronto, está aqui. Aires, agora eu posso seguir. Ai, que tranquilidade no meu coração, meu querido. Obrigada por estar aqui conosco. Está prontinha, Raquel? Então, vamos lá. Então, eu interrompo o compartilhamento, o compartilhar, e vai lá. Ai, volta para essas carinhas. Olha a Raquel ali, gente, estão vendo a cara dela? Eu vou marcar ela aqui. Vamos lá. Marcar. E eu vou me calar. Agora sim. Bom dia. Vamos lá, vou apresentar para vocês. Eu não estou escutando direito aqui. Eu vou fazer o compartilhamento da tela. Já posso, né, Mari? Tá todo mundo vendo? Sim. Boa. Bom, eu sou a Raquel, sou arquiteta, designer de interiores e designer de produto. Fui convidada, então, para apresentar aqui num espaço, ao vivo, basicamente, um espaço em que eu trabalhei a decoração de interiores. Ajudei a Neide, o pessoal daqui do Giraterra,
a remodelar o espaço, a reorganizar e fazer pequenos ajustes para que eles pudessem receber de uma maneira nova as pessoas, os clientes e os alunos no espaço. Esse trabalho eu vim apresentar de uma maneira rápida. Um trabalho que basicamente foca naquelas pessoas que estão sem ideias, paradas na organização do seu espaço, do seu ambiente, não sabe escolher os móveis, as cores e os objetos e não tem ideia por onde começar. Eu posso ajudar. Portanto, não é preciso muitos projetos, manuais complexos ou algum tipo de desenho de obra que faça com que as pessoas nem entendam efetivamente o que significa arquitetura. Então, nesse trabalho, é mais uma necessidade ou uma oportunidade de conversar com alguém que entende das soluções e de soluções de problemas para espaços de interiores, ou arquitetura de exteriores também, com a mente criativa e entusiasmada para contribuir. Como funciona? Não tem segredo, é basicamente uma conversa comigo, uma troca de ideias, orientação técnica e esclarecimentos, para a gente poder entender como o espaço funciona e o que é preciso para fazer a melhoria dele. Como eu falo, basicamente pegar meu cérebro emprestado. O que a gente tem aqui, o que eu vou fazer é a apresentação do caso real, que é o Giraterra. Aqui algumas pequenas pontos de necessidade que eles tinham, melhorar a circulação do espaço para os clientes e para os alunos, integrar a lojinha, que é das peças de cerâmica que eles têm, algumas peças de alguns artistas, que acho que mostraram aqui, organizar e integrar esses espaços de uma maneira que pudessem entender que faziam parte do mesmo projeto, que é o Giraterra, e trabalhar alguns pequenos pontos de iluminação. Aqui tem as fotos do antes, né? Algumas referências de como ele estava, a distribuição interna e os objetos que ele possuía. E aqui, bom, essas peças, portanto, eu fiz a curadoria e entendi quais peças seriam utilizadas. Fiz um painel que eu faço o painel de inspiração, depois de um tempo eu faço a curadoria, depois da conversa com os clientes, eu painel de Daniel, eu entendi o que é que eles precisavam, busquei os objetos que faziam sentido e as mudanças de maneira simples e autônoma para que eles pudessem fazer com o passar do tempo e com o que eles já tinham. E aqui algumas fotos do depois, que é a alteração e a utilização e valorização das peças de cerâmica deles, que o espaço começou aí por essa arte, e convido então vocês para também virem aqui conhecer, fazer a visualização do espaço e sentir como a mudança de alguns pequenos objetos pôde acolher melhor todos os clientes e alunos que aqui chegaram. E é isso. Obrigada. Maravilhosa, obrigada, querida. Obrigada. É um desafio, né? Apresentar, chegar em tempo, é muita coisa, né? Para a gente que está acostumada a ficar quietinha em casa, de repente ter que se movimentar e chegar e falar e tudo mais. Obrigada por tudo, por essa disponibilidade para apresentar e pelo teu trabalho e tudo mais. Chegamos aqui, então, no momento de dar aquele passo para a resiliência, que é o nosso tema mensal. Como é que isso acontece? Só para recordar. O tema, ele é escolhido globalmente, ou seja, todas as cidades em que acontece Creative Mornings em maio vão abordar esse tema. E cabe a cada capítulo, ou seja, a cada cidade, fazer a interpretação e escolher um orador. Também, junto ao tema, é escolhido uma cidade, que nesse caso foi Dallas, que escolhe uma pessoa da comunidade local, ou seja, de Dallas, para fazer essa ilustração que é utilizada globalmente. Fez sentido? Muita mistura? Enfim, um tema por mês, uma cidade por mês, um ilustrador da cidade por mês. E cada cidadezinha faz o convite para o seu orador. Resiliência. Resiliência é um termo emprestado da física, né? Como vocês devem saber, mas que está relacionada à força, adaptação, flexibilidade. Todas coisas que a gente nem está precisando, principalmente nesse último ano, né? Só que não, super. Então, acho que fez sentido por tudo, como eu já falei, até da conectividade aqui, dos 8 anos, do barro, da papoula, tá tudo fazendo parte de um todo. E
para falar de resiliência também, a gente pode pensar que não é só uma ação, né? A resiliência ela envolve comportamentos, pensamentos e ações que podem ser aprendidas. E nada melhor do que ter um expert para nos falar sobre esses aprendizados, para nos contar aprendizagens, para nos contar como é que foi até hoje a trajetória dele, quais foram os ingredientes que ele utilizou ao longo desse caminho que ele percorreu. Que se fosse só eventos já valeria, mas além de eventos, ele está envolvido com projetos tecnológicos, disruptivos e de inovação. Então, eu não vou me delongar aqui, porque nada melhor do que ele para falar dele mesmo. Marconi Pereira, meu querido, o palco é seu. Venha partilhar conosco o seu caminho. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Mariana? Obrigado pelo convite. Estamos aí. Vamos nessa. Eu tenho rostinhos conhecidos aqui, a Adriana, a Daniela, estudamos juntos, fizemos mestrado. A Adriana já conheço há alguns anos lá do Brasil. Agradeço e parabenizo aí vocês pela coragem de fazer coisas diferentes e criativas. Gente, pera, não, calma. Eu preciso... eu sou emocionada, desculpa, mas eu estou vendo aqui um 8 na sua camisa, é o infinito da conectividade. Tá vendo, gente? É isso. Quando a gente está atenta... Não, é engraçado que eu tinha pego uma camisa, né? Eu não gosto muito de usar preto por causa de evento, né? Então a camisa rosa, ela estava toda amassada. Aí eu falei, não, vou pegar outra camisa. Aí peguei uma camisa bem velhinha. Falei, vou botar essa daqui. Essa aqui eu comprei na Apple Store, dentro da própria Apple, na Califórnia. E foi engraçado, né? Que aqui está escrito Infinite Loop, né? É a rua que se chama, onde está a Apple, na Califórnia, em Cupertino, a original, se chama Infinite Loop. Então a gente está nesse loop infinito e talvez, por acaso também hoje é aniversário do meu filho, então a gente nunca vai esquecer a Creative Mornings. Deixa eu só acertar aqui meu cronômetro para não perder o meu tempo, vou botar aqui 20 minutos. E vou começar logo direto, vamos nessa que o tempo urge, como dizem os brasileiros, o tempo ruge. Na verdade, eu queria contar um pouquinho a evolução tecnológica, porque talvez faça mais sentido para percebermos como a tecnologia tem influenciado e invadido as nossas vidas e a gente mal percebe, ou então a gente não percebe a grandiosidade da sua influência. Vocês estão vendo aqui essa imagem de um foguete, isso daqui a gente fica realmente maravilhado com a possibilidade que é do homem voar para o espaço. Só que essa tecnologia hoje ela é tão obsoleta que não é mais utilizada. A gente não tem mais essa possibilidade de voar um tipo de nave dessa porque ela realmente é muito obsoleta. Quem tem acompanhado os voos da SpaceX viu o último lançamento, né, das cápsulas e são os astronautas vestindo uma roupa branca e computadores, 3 computadores basicamente de touchscreen, né, de tela e que você toca e você não tem nenhum tipo de controle. Então o avanço tecnológico permitiu realmente que a gente conseguisse fazer com que essas naves ficassem hoje obsoletas, apesar de ser poucos países hoje que têm a capacidade de fazer isso. Então eu quero levar vocês numa breve história que essas tecnologias elas só poderiam ser construídas por governos ou grandes empreendimentos. Vocês estão vendo aí, né, uma figura célebre, que são as caravelas, que foram uma das maiores inovações que surgiram no mundo no século XVI, XV, né, nos anos 1500, né, as explorações começaram através dos portugueses. E essas caravelas eram tão caras que só o Estado podia bancar essa história. Na Espanha, quando Colombo veio, metade dessa brincadeira foi paga pelo governo espanhol e outra metade por grandes empresários. E por que eles fizeram essa coisa? Porque eles tinham
o objetivo de levar as especiarias que estavam na Índia para a Europa, trazer para cá. E aí, o que eles fizeram? Não, pô, então vamos, aqui nesse meio de caminho, você tinha que pagar uma zilhão de taxas, de tonelada de taxas, né, intermediários, atravessadores, para fazer com que as especiarias saíssem daqui e fossem para a Europa. E aí os grandes navegadores, que boa parte deles eram empreendedores, eles não eram... Alguns realmente tinham a encomenda de buscar o quê? Caminhos novos, né? Fernão de Magalhães, Vasco da Gama fizeram o contorno aqui na África até chegar na Índia, e outros se arriscaram a vir pelo outro lado, e isso fez com que descobríssemos novos caminhos e novas tendências. Para vocês terem ideia, esse era o mapa da época. E esse mapa tinha uma distância aqui, ó, esse aqui, ó, tinha a Europa aqui, eles achavam que Cipango, que era o nome do Japão, era mais ou menos aqui, tinha mais ou menos uns 4.000 quilômetros, e que a China era isso daqui. E além disso, Cristóvão Colombo, na época que ele foi descobrir, ele não sabia muito bem a distância, ele ainda errou a distância, ele trocou as milhas marítimas e fez um cálculo errado, que basicamente dava 4.000 quilômetros daqui para cá, e que na verdade eram 12.000 quilômetros. E eles achavam que a China é onde hoje, na altura ali do Alasca. Então, assim, o caminho do empreendedor nem sempre é simples. Mas uma coisa ele tinha de positivo. Ele sabia que se ele navegasse nessa direção para cá, 10 graus acima ou 10 graus abaixo, ele tinha vento suficiente para empurrar o barco dele até ele chegar ao destino dele. Então, ele nunca se desviava desse caminho, sempre seguido em linha reta. Essa exploração, né, na época, vocês veem aqui Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França, começaram a desenhar todos os novos caminhos para o mundo. E a verdade é que todos eles faziam isso por quê? Por causa dessas coisinhas aqui chamadas especiarias. Não sei se vocês se arriscariam a dizer por que eles gostavam tanto das especiarias. Rapidinho. Alguém? 1 minuto. Dou 1 minuto para falar. 30 segundos. Ninguém se arrisca, então eu vou continuar. As especiarias, gente, eram para... Na verdade, eles falavam, né, que era para conservar a carne, conservar as carnes. Lembra que naquela época a gente não tinha geladeira. Mas, na verdade, as especiarias... A gente sabe que elas não conservam a carne. As especiarias faziam com que a carne tivesse gostos melhores, porque elas apodreciam. Então, essa era a grande novidade das especiarias. E no momento que eu vou falar um pouco sobre disruptura tecnológica, disrupção, essa palavra estranha, mas que a gente escuta todo dia. E teve um único senhor que foi capaz de quebrar toda essa indústria mundial da exploração das especiarias. Não sei se vocês conhecem esse senhor aqui, nessa foto aqui de 1700 e tal, como todas as fotos dessa época são. Esse senhor se chama Frederick Tudor, e ele inventou uma coisa muito interessante, que era esta casa, a casa de insulamento. Ela tinha uma parede interna que era recheada de serragem. E o que ele fazia? Ele cortava blocos de gelo e colocava dentro dessa casa. Ele descobriu que nessa casa ele não tinha muita perda Isso aqui era um dos lagos gelados nos Estados Unidos, né, em Massachusetts, em que a água congelada, eles serravam esses blocos, botavam dentro dessa casa e não tinha muito gasto. Era uma boa solução térmica. E eles começaram a pegar, e ele teve a ideia de pegar esses blocos de gelo, colocar em navios e levar para as Caraíbas, né, levar para o Caribe, e vender isso daí. Só que quando ele chegou no barco lá, obviamente, né, no calor tinha derretido tudo, e nesse ele foi preso, porque ele devia dinheiro. Só que ele não desistiu da ideia dele, ele continuou a tentar vender, e aí botava o gelo dentro da carroça, e ele resolveu fazer o mesmo insulamento que tinha dentro desse galpão, dentro dos barcos. Obviamente que ele conseguiu chegar não só nas Caraíbas, mas em todo o planeta ele começou a fazer entrega de gelo, porque na verdade era o gelo que conservava as carnes, que conservava os alimentos e fazia com que as pessoas pudessem ter uma vida mais útil.
quantos de vocês acreditam que saíram do ramo de especiarias para o ramo de produção de gelo? Na verdade, eu vou dizer que nenhuma pessoa foi capaz de fazer essa mudança, sair das especiarias e ir para o gelo. Só que à medida que a evolução tecnológica começou realmente a avançar e ter um impacto, por exemplo, na época da Revolução Industrial, eles começaram a entender, poxa, em vez de entregarmos gelo, nós poderíamos entregar uma máquina que faz o próprio gelo. Eles inventaram essa máquina que faz o próprio gelo. E agora eu pergunto certamente para vocês se o Frederick Tudor, nessa época, foi capaz de fazer essa mudança, né? Sair do negócio de pegar água congelada, botar em navio e levar para os outros países, ou se ele começou a usar esse tipo de tecnologia. Na verdade, ele não fez esse salto, certamente foi disruptado, né? Sofreu a ruptura tecnológica por causa dos avanços da era industrial. E aqui você vê até a propaganda, né, do gelo artificial, é tão puro quanto a água destilada, ou seja, a água feita para fazer do gelo, né, do gelo natural. Então vocês veem certamente, eles devem ter lutado muito contra isso. E aí o que acontece, né? Nessa época, eles resolveram criar a caixinha de insulamento que a gente chama de mobile, né? É para cada uma pessoa ter dentro da sua própria casa. Lembra, nessa época, a gente não tinha energia elétrica como temos hoje. Aqui era o candeeiro, era iluminação a velas, né? Então a pessoa vinha aqui e colocava, né, um bloquinho de gelo dentro dessa caixa insulada e conservava os seus alimentos ali dentro. E a gente já foi avançando aí aos dias de hoje, e vocês podem ver que já está se colocando tecnologia dentro da geladeira, tem controles sobre gasto energético, uma série de inovações. Hoje você bebe água gelada sem abrir a porta da geladeira. Então isso são pequenas inovações, mas a caixa em si, ela não mudou muito. Então a gente fica se perguntando hoje, o que faria a ruptura tecnológica da geladeira? O que a gente imagina para ser... O que faz a ruptura desse tipo de equipamento? A gente não precisa ir muito longe, né? A gente chega nos mercados e já vê né, os produtos como limonada, como leite, sucos, tudo isso dentro de caixas, e vê o quê? A química. Quantos produtores de geladeira ou pessoas que estão pensando sobre refrigeração foram para a química, o uso de componentes químicos? Esse talvez seja uma pessoa que faz esse tipo de ruptura. Até tem um gajo que inventou um negócio chamado Soylent. Soylent é um líquido, ele era um programador, um desenvolvedor, e ele não tinha tempo, ele morava junto com um outro gajo na casa dele, e ele ficava programando, não levantava a bunda da cadeira porque não queria perder tempo. E aí ele estava gordo e tal, e ele resolveu inventar uma bebida energética para ele, botou todos os elementos ali e começou a emagrecer e começou a ficar bem alimentado, né? Então ele fez uma bebida que dava todos os estimulantes. E o que ele fez? Ele colocou essa receita na internet e divulgou pelo mundo. E as pessoas ficaram chocadas, mas por que você, cara, isso é uma fortuna, você poderia ganhar muito dinheiro com isso. E ele falou, não, mas o meu objetivo não é ganhar o dinheiro com isso, meu objetivo é fazer com que diminua-se a fome no mundo e melhore as pessoas. Mas a minha vantagem tecnológica é que, como eu inventei isso, a minha receita, vou estar sempre mexendo nela e vou estar sempre avançando no caminho. A minha receita, então, a gente está vendo que comida virou software. Então, essa é uma mudança fundamental de mentalidade. Então, assim, o que a gente está vivendo hoje, tendo vivência sobre o dia a dia, que está se relacionando a transferências as coisas estão ficando mais efêmeras e mais fluídas. E software tem muito disso. Então, a gente tenta avançar mais um pouquinho, mas beleza, como é que a gente vai fazer a ruptura da geladeira, da alimentação?
Nos Estados Unidos, né, e acho que talvez com a pandemia isso ficou muito evidente, a Amazon, por exemplo, tem um serviço chamado Amazon Fresh, em que eles entregam elementos frios, né, congelados, dentro de meia hora, uma hora. Porque as pessoas, muita gente dos Estados Unidos já está identificando que a sua conta de luz é muito alta, né, por causa dos custos, geração, ou então questões de sustentabilidade, então já estão evitando até ter geladeira. Então está sendo mais barato você hoje fazer um pedido de um determinado elemento que precisa de refrigeração, solicitar isso pela Amazon. Mas que tipo? Mas ainda continua a pensar. Vamos tentar pensar mais distante, um pouco mais longe. Quem faria o processo de ruptura de uma Amazon? Ou de um melhoramento, né? O tempo hoje que a gente gasta nisso, quem que pode fazer a ruptura da refrigeração da geladeira? E aí a gente pensa em drones. Então, assim, ninguém da indústria hoje, né, das geladeiras, pensa que drones vai fazer uma ruptura. E esses processos de disrupção tecnológica, eles acontecem exatamente da mesma maneira. São de outras áreas de conhecimento, em que aplicam os seus próprios modelos e aproveitando-se de determinados contextos, eles conseguem criar rupturas importantes. E vou dar um exemplo típico aqui, talvez mais presente em Portugal, que é fascinante no mundo, e vou mostrar, é um pequeno vídeo, mas eu quero que vocês prestem atenção, não sei se vai sair o áudio aí, mas de qualquer maneira vamos testar. Nazaré, tá sem áudio, mas tá bonito. Agora deu. Which way? Left? Yeah. Cortei aqui um pouquinho. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Beleza. Eu queria perguntar assim para vocês, quanto vocês acreditam que há de tecnologia que propiciou, que fez com que esse surfista hoje, o Kailane, essa onda, se vocês tiverem curiosidade, anota o nome dele, é Kai, K-A-Y-L-E-N-N-Y, é um grande surfista, da nova geração de surf e de ondas gigantes. Ele foi rebocado aí pelo Pedro Scooby, um brasileiro também surfista de ondas grandes.
Queria entender com vocês, esse foi um dos dias mais épicos, ele aconteceu em novembro desse ano, eu assisti a essa onda ao vivo, daqui de casa, estava aqui de casa, não fui para Nazaré por razões óbvias, por causa da pandemia, mas eu fiquei pensando, assim, o que o avanço tecnológico proporciona e faz com que esse surfista esteja exatamente no dia certo, na hora certa, para pegar as maiores ondas que já foram talvez registradas nesse dia, que foi 20 de novembro de 2020. Isso se deve, senhoras e senhores, aos avanços da tecnologia, mais uma vez, que permitiram que tivéssemos modelos matemáticos e grandes modelos computacionais. Aqui a gente vê, né, aqui a Península Ibérica, né, marcado no mapa, e as tempestades e as correntes de vento, né, vindo para cá, o tempo, mas não só isso, tecnologias como boias que existem aqui, que vão medindo, né, as boias nos Açores, também mapeamentos das correntezas, mapeamentos dos fundos, né, de como é que funciona a Nazaré. Não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de ir a Nazaré, mas Nazaré, naquele ponto onde o surfista cai, o Kailane cai, aqui ele não está em pé não, ele está boiando ali, porque aqui a água aqui é muito profunda, e aqui tem um canyon, um buraco, né? Aqui tem uma camada gigante de pedra, como se fosse uma montanha, e aqui tem outra camada de montanha. Isso daqui é um vale, é um buraco gigantesco que está aqui. Então, quando tem a ondulação certa, o vento certo, todas as condições necessárias para Nazaré bombar, é porque a onda ela vem daqui desse lado, ela vem desse outro lado daqui, e aqui nesse canyon, quando chega um buraco, ela faz exatamente isso, ela vira uma montanha de água, ela sobe de repente. E aí cria as condições de ter ondas que eles chamam de grande mama, né, que são ondas de mais de 100 pés de tamanho, 120 pés, dá mais ou menos 30, 40 metros, um edifício bastante alto. Mas não só isso, os avanços tecnológicos, por exemplo, de você ter um jet ski puxando, a quantidade de inovações e criações, né? A gente tem aqui esse dispositivo, né? Que é o de resgate, né? Rescue Board. A gente tem todos os equipamentos que fazem parte desse jet ski. Para captura, né? Certamente vocês estavam assistindo, eu tirei a minha câmera e fiquei olhando os rostinhos de vocês, né? No Speaker View, e vi assim, uns fechando os olhos, né, as tensões, né? Então isso se tornou uma experiência, a gente trouxe a experiência de dentro do mar para quem está fora do mar. E isso é possível, né, através do registro, por exemplo, de drones, né? Se nós hoje tivéssemos, antigamente, na minha época, né, de surf de grandes ondas, enquanto eu estava no Brasil, eram poucos praticantes, a gente tinha Ken Bradshaw, tinha Carlos Burle, que ainda continua, fazendo surf de ondas grandes, surf de alto desempenho. Aqui, antigamente, os registros eram feitos com helicópteros. Isso custava uma fortuna para fazer os registros e nem era possível ter tantos assim. Então, assim, os drones eles estão fazendo com que a experiência ela se torne ubíqua, seja em diversos picos. Então, você vê aqui, nesse dia, tinha mais de 15 a 20 drones voando nesse momento, e eles têm controle de vento, controle de obstáculos, tudo isso automatizado, sem interação humana. A tecnologia utilizada nas pranchas, né, as pranchas de tow-in, que precisam de reboque, elas têm alças, têm reforços especiais na sua construção. E mais do que isso, né, eu não sei se vocês observaram, aqui a profundidade é muito grande, ele não está aqui na areia. Esse daqui é um colete, bom, que já está alarmando aqui, meu tempo já está esgotando. Esse aqui é um colete especial que ele já é inflado e ele tem mais opções de você, quando vocês vê, ele puxa aqui algumas coisas que infla mais gases, porque ele já desce na onda com o colete inflado, porque não tem possibilidade de subir sozinho. A massa de água é tanta e a quantidade de ar que entra, né, que faz a espuma, ele não conseguiria sair dali nunca.
Vocês veem aqui o quão grande fica esse equipamento, né? Aqui ele está saindo, né, do jet ski que resgatou ele para entrar no jet ski do Pedro Scooby. Então você vê a quantidade de ar que está inflado nessa roupa, né? Protetores aqui especiais. E lá, além de tudo isso, obviamente, aquecimento, porque quem atura a água aqui de Portugal. As câmeras, a câmera que ele registrou, ele estava na prancha segurando uma câmera. É uma câmera que a gente chama, né, 360 graus, que captura de uma forma que nem a GoPro, hoje a GoPro tem essas soluções, mas além disso, outras opções, né, porque a Nazaré é dividida em 3 picos, ela tem ela tem o pico 1 que fica em frente ao farol, o pico 2 que fica um pouquinho mais ao meio, o pico 3 um pouco mais à lateral, mais à direita do farol. E ficam pessoas no pico, no farol, orientando os pilotos de jet ski. Eles ficam com rádio, então rádios à prova d'água, em que eles ficam orientando. Vai para o pico 1 de boa onda, vai. Então eles vão orientando os surfistas a pegar. Por isso que tem essas ondas imensas, registradas e fantásticas. E tudo isso com risco calculado. E mais do que isso, né, os data centers que produzem todas as informações que estão disponíveis nos mapas meteorológicos, mapas de vento, computação pesada. Isso aqui é uma foto em um data center do Google, por exemplo. Cada um desses aqui é um computador de alta performance, conectado em rede, todos eles trabalhando em conjunto com modelos de inteligência artificial e baseados em dados massivos. Como vocês viram, né, nós tínhamos as rotas de exploração né, marítima, exploração. Esse aqui são os mapas dos cabos submarinos, cabos de fibra ótica, conectando todos os continentes em velocidades altíssimas, fazendo com que os dados trafeguem em segundos e permitindo com que os surfistas saibam, mesmo estando em lugares distantes, quanto tempo vai gastar para eu poder chegar num determinado lugar. E isso, meus amigos, senhoras e senhores, isso é promovido pelo uso dessas tecnologias exponenciais que não sozinhas, mas que já estão começando em conjunto a atuar de maneira avassaladora e que nós não percebemos. E fazendo com que surfistas como Carlos Burle, e aí a minha questão é exatamente sobre essa pergunta, né, que eu fiz, como é que a gente reconhece a nossa resiliência? Eu acho que o Carlos Burle, mais do que ninguém, eu não sei se existe uma resiliência humana, essa é uma questão que eu carrego há muitos anos, eu acho que não tem essa história de resiliência humana, acho que as realidades elas vão nos chocando e assim, pelas experiências de vida que nós mesmos temos, não sei se a gente volta a ser o que era. Nenhum de nós consegue voltar ou nasce e volta à forma ou pega emprestado, mesmo usando esse conceito dentro da ideia psicológica, quer dizer, vou passar por um momento de grande teste da minha vontade, da minha teste físico, mental, e passei por isso e continuo mesmo. Você não continua mesmo. Eu acho muito difícil a gente usar esse conceito da resiliência humana, então eu me permito discordar um pouco do uso dessa. Eu acho que acho que em vez de ser resiliência, a gente tinha que falar em perseverança, falar em tenacidade, que são as características que fazem com que nós cresçamos. E acho que não são os grandes eventos ou as grandes coisas que a gente passa, acho que são as pequenas coisas do dia a dia, assim, a força da gente levantar para botar as crianças para estudar, vestir, buscar um emprego, terminar um relacionamento tóxico, lidar com um diagnóstico médico, e essa lista é infinita. Eu acho que, assim, resiliência, a gente não volta a ser como era, a gente só cresce, ou então da maneira que a gente tem como resolver as nossas limitações ou as nossas pequenas vitórias do dia a dia. Acho que isso é que faz com que a gente seja mais tenaz. Acho que talvez se refere muito à aprendizagem que a gente tem, porque uma coisa é você
você é um inconsciente, você às vezes é ignorante, você não sabe daquilo, então você fica na paz, você fica tranquilo. Quando você sente que alguma coisa tá querendo te ensinar, um evento está querendo te ensinar alguma coisa, aí você pensa você para e pensa. Você já começa a reagir, fica com raiva, fica com medo, você é inconsciente, meio consciente de que está ali aprendendo, né? O consciente que a gente chama de inconsciente competente, ou seja, você já sabe que aquela coisa está pronta para acontecer e vai dar uma merda, se você não aprender, você está ferrado. E aí a gente passa para as fases de aprendizagem, que a gente começa a se tornar um pouco mais competente, saber que aquele evento é ruim, mas você começa a reagir de uma maneira mais inteligente e mais capaz. Você não ficou resiliente, você ficou mais tenaz. E aí chega um momento em que você tem uma consciência, você é competente inconscientemente, como se você estivesse dirigindo. Eu lembro quando eu comecei a aprender a dirigir, eu fiquei com dor de cabeça, fiquei agitado, não consegui dormir. E hoje, assim, eu sento para dirigir, ligo o áudio, mando uma mensagem no WhatsApp, ligo, está chovendo, eu faço porque essa competência está tão em mim que eu faço tranquilo. Isso não é resiliência, isso é a competência de aprendizagem que você conseguiu captar. Então, assim, eu vou me permitir destoar um pouquinho, e isso talvez seja muito do meu espírito questionador e do meu espírito de provocador, e de não cair na mesma. Eu fugiria desse termo de resiliência, eu deixaria essa resiliência pro físico, ou seja, a capacidade, né, de um elemento físico, ao sofrer uma grande torção, um grande impacto, dele retornar ao que ele era. Nós nunca seremos aquilo que nós somos, porque todo dia a gente está mudando, e a dinâmica está mudando aceleradamente. Por isso que eu quis trazer essa questão da ruptura tecnológica, de onde ela vem. Isso faz com que nós tenhamos a humildade de saber que não sabemos tudo, de que estamos sempre aprendendo e de que o nosso crescimento depende realmente da abertura mental que a gente tem em aprender. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. E a aprendizagem, né, é infinita. A aprendizagem é infinita. A gente não para de aprender. A gente aprende até dormindo. E agradeço o espaço aí e parabenizo pela provocação aí de trazer resiliência. Não sei se eu sou muito maluco, né, de não querer ir muito pelos caminhos da... Marconi, obrigada. O mundo é feito de malucos e graças a Deus, porque para ser maluco exige criatividade, exige você não repetir padrão, exige você questionar, e é para isso mesmo. Você vê, eu já tinha mencionado também isso, né, de voltar ao estado original. Cara, não existe voltar ao estado original. Eu não sei nem, se você quiser ser mais viajandão, né? Eu não sei nem se a matéria que se deforma, se ela volta no estado original, porque ela tem ali o processo dela, né? Então, voltar como era antes, realmente, mas é isso. Sim, na física a gente tem resiliência. Por exemplo, a gente tem resiliência em tudo. Quer dizer, essa resiliência que a gente mostra, alguns conceitos, por exemplo, elas aparecem, por exemplo, na natureza. É mais fácil ver, por exemplo, quando teve aquela quebra da barragem no Brasil, em Brumadinho, assim, destruiu os rios e tal. A natureza vai se recuperar, ela se recupera, demora um tempo, mas ela vai demorar um tempo e vai se recuperar. A resiliência, por exemplo, na arte, né? Eu gosto de citar isso, né? Tem um quadro aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, deixa eu ver se... Mas na arte, você fica... Não sei quem teve a oportunidade de ir ao Museu do Louvre, né? A gente vai, obviamente, para ver uma peça raríssima que existe lá, que se chama Mona Lisa, a arte gigantesca de Leonardo da Vinci. E a gente fica pensando assim, cara, quem é que está no outro lado da Mona Lisa? Vou mostrar aqui para vocês, porque é uma curiosidade interessante. Alguém aqui acha que existe resiliência humana que a gente pode usar, ou vamos abolir, pelo menos nós aqui no nosso grupinho, na nossa comunidade, a gente abole
esse termo, resiliência humana, não. A gente fala de resiliência para materiais. Para humana, a gente fala de flexibilidade, adaptação, força, outras coisas. Vocês topam ou vocês querem continuar usando resiliência? Isso pode ser um combinado nosso aqui. O que vocês acham? Tá vendo Tudo aqui, pode, esse Raquel. aqui, Eu estou flexível, daqui porque eu gosto de ver o termo resiliência, não no sentido de eu sou super-herói, não sofro, nunca erro, nunca falho, mas mais de apanho-me com aquelas ondas todas, bebi 3 litros de água, mas safei-me e na próxima onda vou estar aqui. Percebes? Mais nesse espírito. Então, nessa provocação de reconhecer, como você reconhece a tua resiliência? É exatamente assim, a tua capacidade de como é que eu me safo das porcarias que aconteceram comigo. E usar esse tipo de aprendizagem para você. Esse aqui é o quadro que está no lado oposto da Mona Lisa. Ele se chama Bodas de Caná, foi pintado por um pintor renascentista, tem 100 e poucas figuras aqui. É um quadro muito bonito, é enorme, é gigantesco. Mas do outro lado... Sobrevive quem? É um quadro pequenininho. Eu fiquei chocado. Eu achei que Mona Lisa, a gente fica imaginando, né? A nossa imaginação é expectativa e realidade, né? É um quadro pequenininho mesmo, não sei se tem nem 1 metro de tamanho. Uma coisa pequena. Aí fica assim, exatamente isso. Como é que a resiliência, né, funciona na arte, né? Como é que sobrevive ao tempo? Pouca gente fica olhando para esse quadro em detrimento desse outro quadro maior. Então, é uma pergunta que a gente tem. A gente tem resiliência em várias coisas, em vários materiais, em várias situações, resiliência dos prédios, né, que seguram terremotos, eles se torcem, mas continuam em pé. Então, fisicamente, tem essa resiliência. Mas a resiliência humana, apesar de, né, ser um termo em que as associações psicológicas gostam, eu acho que é muito mais competência inconsciente. A gente tem uma competência, cria essa incompetência. Eu trabalho basicamente com tecnologia de informação e na área de segurança de informação, que é uma área muito nervosa, uma área muito tensa, que a gente tentava... um hacker ao contrário, né? Então a gente fica tentando segurar os hackers que tentam invadir os sistemas, ou fazer realmente mudanças de configuração. Eu trabalhava dentro de data centers e mudar cada coisa, mudar uma configuração, meu coração ficava assim, aceleradíssimo, porque eu falava, um caractere errado aqui e eu derrubo uma operação que custa milhões e milhões de dinheiros, né? Milhões e milhões de reais, de euros, de dólares. Então é uma operação tensa. Só que você vai fazendo isso ao dia a dia, você fica mais tranquilo, vamos alterar, entendeu? É confiar mesmo, competência isso, se chama competência, se chama e tenacidade, você passa a se assustar menos com essas coisas. Perguntas? Aproveitem, gente, senão posso contar histórias também, né? Histórias se não de terror. Não falar, eu também te manipulo. Tem histórias de terror. Eu trabalhava dentro do data center, exatamente dentro do data center. Isso era lá na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Aí a gente trabalhava, era no downtown ali, bem no início do Rio, quer dizer, bem no início da Barra. E teve um dia que eu cheguei para trabalhar, eu comecei a sentir um cheiro, sabe aquele cheiro de podre? Se alguém tivesse aberto uma privada ali, né, uma sanita, e eu fiquei, mas que cheiro, e o cheiro forte e tal, e não me toquei, falei, que diabo é isso? Aí eu pensei, deve ser a água da lagoa, que tem uma lagoa por trás, e muitas vezes, quando fica muito calor, muito quente, tem as algas se reproduzem mais rápido e elas acabam pegando cheiro, né? E esse cheiro se espalha, é um cheiro realmente podre mesmo. E eu pensei, o ar-condicionado deve estar captando lá no teto do prédio, deve estar trazendo para cá, para o data center. Só que aí o cheiro foi aumentando e aquilo foi me incomodando de um jeito e aí de repente só escuto assim. Puff. Aí eu olho para o lado assim, eu vejo um tufo de fumo, né? Fumaça enorme assim. Aí eu falei, ferrou. Aí quando eu vi, eram os bancos de baterias que a gente tinha para os sistemas de UPS, né? Que são os sistemas que mantêm os computadores ligados enquanto não tem energia elétrica, né? Ele tem um sistema que, quando falta luz, esse equipamento entra diretamente, ele fica em linha e alimenta. Então, a gente tinha um banco de baterias para isso. Eram as baterias que estavam antigas e que elas incharam e começou a vazar o cheiro do enxofre.
Então aqui e estava fervendo o negócio, ia incendiar o data center, né? Então a gente reage da maneira mais estúpida do mundo. Eu fui lá, né, a sala era, a gente tinha um data center, né? Tinha um espaço e as baterias eram tipo baterias de caminhão, eram coisas pesadíssimas, enormes. Aí eu fui lá atrás, eu fiz, ele tem um negócio chamado bypass. Aí o bypass, ele diz assim, passa a energia elétrica diretamente para o destino e não passa pelo equipamento. Então eu botei o equipamento em bypass e comecei a abrir o equipamento, comecei a tirar os cabos da bateria. Olha, insano, eu cometi uma insanidade. E aí eu comecei a tirar os cabos e falei, não, vamos tirar aqui. Eu chamei os meus amigos que estavam lá, os desenvolvedores, nós éramos uma startup, e tinha uma outra sala que era contígua ao data center gelada. Falei, vamos levar essas baterias para esfriar. Eu liguei o ar-condicionado em 10 graus, aí ficou congelando. Levamos essas baterias, o equipamento todo lá para fora. Mas nunca tinha me ocorrido, exatamente, eu era responsável por isso, e era recente, eu estava recente na empresa, e vi, não tinha nenhum tipo de procedimento de como reagir, não tinha o procedimento de manutenção dos equipamentos, saber vida útil, bateria, isso obriga o quê? A gente a planejar para não ter esse tipo. Então, assim, foi uma das lembranças que não me escapam às memórias. Então, isso me tornou muito mais paranoico. A gente que trabalha em segurança, nós somos paranoicos e é normal ser paranoico. Essas são histórias, eu já passei por dessas, assim, milhares de vezes. Histórias parecidas. Acho que temos a quote do mês. É normal ser paranoico. Queridos, alguma pergunta? Senão eu passo para a próxima etapa, que a gente já está aqui para fechar. Pode ser? Então, vamos lá. Marconi, muito obrigada pelas suas partilhas. Palmas para ele, palmas virtual. Só para a gente encerrar aqui também em grande, a gente começa celebrando, né? Porque celebrar as pequenas vitórias, a nossa vida, o nosso aniversário é importante. E vamos terminar também celebrando. Eu convido aqui a Daniela, que resolveu colocar uma ideia no papel, tirar uma ideia do papel, uma ideia que estava incubada já há algum tempo, né, Dani? E colocar a comunidade, essa nossa comunidade Creative Mornings do Porto, ainda mais em foco. Dani, eu vou parar de partilhar aqui para você poder falar melhor. Explica. Pode partilhar. Sim. Ok, então vamos lá. Mas pode ir falando enquanto isso. Qual é a ideia? Vou tirar então, neste aniversário resolvemos fazer algo diferente, mas sempre com o mesmo destinatário, não é? Vocês, a comunidade. E como sabem, as Creative Morning Porto são um evento de comunidade para pessoas criativas, mas vocês sabiam que grande parte desta comunidade tem projetos ou negócios criativos? Pois é. Estou a ouvir, Mariana. Ok, desculpa. Pronto, nós basicamente gostávamos muito de vos ajudar a encontrá-los e a conhecê-los melhor, mais facilmente, para os seguirem nas redes sociais, para dar aquele apoio que eles tanto precisam nesta altura, para comprarem os seus produtos ou serviços, ou simplesmente para saberem que projetos e negócios criativos é que existem aqui na nossa cidade do Porto. Então, é por isto que este novo projeto serve. É um nosso projeto de comunidade, que é este fórum que a Mariana vai mostrar agora. Neste momento é um Google Form com uma música dedicado... junto, mas... Não ouço. Ah, não? Eu que estou ouvindo, então, mas... Então, neste momento é só um Google Form dedicado a pessoas com projetos ou negócios criativos, aqui na comunidade das Creative Morning Porto, onde podem partilhar essas informações sobre o seu negócio ou projeto, e assim que tivermos informações necessárias de alguns dos projetos daqui da comunidade, divulgaremos a listagem à comunidade em geral, nas redes sociais, na nossa newsletter, por aí. Basicamente vamos deixar o link aqui no chat e vamos partilhá-lo depois também no WhatsApp, ok? Não precisam de fazer já, para que toda a gente que tem projetos se possa inscrever. E depois para a comunidade em geral é esperar uns dias, talvez uma semana, e depois vamos ter esta listagem num formato mais bonito para vocês poderem consultar, para poderem perceber que projetos é que existem aqui. Por exemplo, não sei a quantidade de pessoas que conhecia o projeto da Raquel. A Raquel também pode inscrever lá, assim já sabem que a Raquel Duarte também tem serviços de consultoria em arquitetura.
E basicamente é isto, é a comunidade em foco, uma listagem para nós nos conhecermos melhor e para nos apoiarmos uns aos outros nos nossos projetos e negócios. Espero que tenham gostado da ideia, espero que a adesão seja boa e parabéns às Creative Morning Porto. Obrigada, Dani. Então, assim, a ideia é a seguinte, a gente vai fazer em 2 fases, né, Dani? Numa primeira fase, a gente vai partilhar com vocês o form, a Ana já vai botar aí no nosso chat, já está o link para o form, e aí esperamos que todos vocês que têm uma ideia, um negócio, qualquer coisa que vocês queiram partilhar, seja para mostrar pronto para a comunidade, ou seja para depois desenvolver junto com a gente, que isso também, esse espaço pode ser para isso, tudo é possível. Mas vamos lá, 2 fases então. Uma primeira de partilha, de preenchimento do fórum, para a gente poder juntar numa cestinha e depois, no segundo momento, disponibilizar para vocês. Então, assim, cheguei no Porto hoje, ou quero desenvolver alguma ideia, vamos ver o que tem dentro dessa comunidade criativa. Vocês poderem irem lá e identificarem se tem algum que se vocês querem trabalhar junto ou conhecer, enfim, é para isso, é um banco de projetos e negócios, beleza? Tá aqui lançada a ideia, work in progress, a gente pode conversar com o Marconi, porque a gente tem ainda umas questões tecnológicas de como que vai disponibilizar e tal. Depois, Marconi, gente, que coisa linda isso de ter a tela aqui, depois volta e vai. Eu preciso ali, ó, ter um tete-a-tete contigo. Eu aqui não consigo. É uma app chamada Anham, a Raquel se chama Anham, MMHMM. Okay. É um software que, por enquanto, só tem para Mac, eles ainda estão fazendo para Windows, ainda está em modo beta. Para Mac ele funciona bonitinho. Tem outros softwares aqui que eu acho que são até mais legais para essa história, como o Wirecast, mas aí são soluções mais caras. O Anham é um pouquinho mais barato, é $120. É por assinatura, $10. €10 por mês. Mas é bem útil. Então dá para fazer essas presepadas aqui. É engraçado. Eu fiquei pensando, né? Há um ano atrás ninguém falava isso, um pouco mais de um ano ninguém falava, né? E eu acho isso pré-histórico, gente. E acho totalmente unfriendly. Eu queria algo mais assim, que eu pudesse entrar e sair, trazer gente comigo. Mas já tem umas soluções holográficas. Já tem umas soluções holográficas para isso. Já está avançando, Chegaremos lá, mas olha, eu espero não precisar usar, honestamente, eu espero que nós possamos ter a volta do presencial aqui. Vamos lá. Só para eu encerrar, então, aqui com aquelas... Gente, eu ouço uma música, vocês não, né? Que bom. Eu estou aqui num clima... tanana. Vamos lá, comunidade igual partilha, não existe eu sozinha ou eu aqui com a minha equipazinha que eu consigo trazer para junto de mim. Precisamos de vocês, precisamos de trocas, então se vocês quiserem partilhar alguma coisa, seja no nosso Instagram, seja no nosso Facebook, conversem conosco, mandem e-mail, façam piruetas que a gente vai lá ver. Também tem um grupo de WhatsApp que a gente vai mudar até algumas regras para poder aumentar a partilha, mas estamos aí, precisamos de vocês, porque senão comunidade precisa ter coisa em comum, senão não acontece. Sim, e que também queremos melhorar, porque sem feedback não há melhoria, então agradecemos se vocês puderem partilhar conosco, já colocamos aí o link, eu sei que é chato, vai responder e tal, é rapidinho, tirei algumas perguntas, vamos fazer a coisa mais prática possível, já está o link aí para vocês retornarem para a gente como é que vocês entendem que está acontecendo esse evento, se pode melhorar e tudo mais, ok? Próximo encontro, dia 25 de junho, um dia depois do meu aniversário, Grande Porto, São João no Porto, mas estarei com um ciclo novo, energia nova, o tema é matriarcado, lindo de morrer, tem algumas opções, Ana Milhares tem me ajudado com a ajuda de encontrar oradores, a Adriana foi quem trouxe, a Adriana Drix, que eu chamo, foi quem trouxe esse orador. Então é isso, gente. A comunidade faz com todos. Se vocês quiserem sugerir orador, sugerir coisas novas para nós tratarmos aqui, tudo nosso, ok?
Junto? Então vamos acabar brilhando, vou parar vou interromper. Olá, Daniel, seja bem-vindo. Chegou no momento do dance. Obrigada. Bom dia. É isso, queridos. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela partilha. Marconi, super obrigada. Todos vocês, Fionguala que já se foi. Vamos lá, acabar em ritmo de festa. Aloha Friday. Ótima sexta-feira para todos. Vamos lá, aloha no Nazaré, né, Marconi? Surfando a onda tecnológica, ficando mais resiliente, mais forte, mais adaptável, seja o que vocês quiserem, porque aqui tudo pode, tudo é nosso, dominado. Sério, gente, tô com vocês. Ok, vamos botar a vibração, vou tirar o fone aqui pra aumentar. Vou comer o bolo da Michelle. Iris, você devia estar aqui, né, Iris? Sério, enquanto você não chegou, eu não queria começar. Vem. Gira a terra, oficina de artes. Te espero, pode ir. Quem quiser chegar, ó, gente. Raquel, ó. Direto pra Dubai, ó. A Raquel Coelho, ela faz inveja pra mim com essa manguinha. Quem tá no maior calorão, mas aqui, ó, eu tenho isso pra aquecer meu coração.